Boa noite, pessoal. Mais um dia, mais uma noite para a glória do Senhor. Mais uma noite trazendo aí algo da parte do Senhor para vocês. Trouxe louvor, Deus é Deus, né? Para edificar os nossos corações ontem. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra que foi o que Deus colocou no meu coração. Já faz algum tempo que Deus me entregou essa palavra. No momento de grande intimidade, no momento de oração em que eu pedi uma palavra para o Senhor, eu queria sentir a glória, eu queria sentir a presença e Deus me deu essa palavra. Ela está lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 10 ao versículo 15. Vamos estar fazendo a leitura. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas, e tirarei as feitiçarias à tua mão, e não terás algoureiros, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Glórias a Deus. Então, uma palavra aí que o Senhor entrega para nós, né? Só a leitura já seria o suficiente, né, para quebrantar os corações. Mas vamos ter um pouquinho de entendimento sobre essa palavra. Lá no tempo, né, de Jesus, no tempo da Bíblia, antigamente, o que eles usavam para as guerras, né, eles usavam os cavalos, os carros, que eram carroças, né, carregadas por cavalos. E isso era o que eles dependiam para guerras, né, para as guerras deles. E por muitas vezes, tanto a nação de Israel e outras nações dependeram de carros, de cavalos. E muitas outras nações diziam que as vitórias eram sucedidas devido a esses carros e cavalos, né? A elefantes, entre outros métodos e armas. E não davam crédito a Deus, né? Que é Deus que dá a nossa vitória, né? E então, o que seriam hoje, né, os nossos cavalos e carros? Nós temos nas igrejas, né, muitas coisas em que as pessoas colocam as suas dependências, em vez de depender somente de Deus. Por exemplo, celulares, né, em pessoas, em relacionamentos, em trabalhos, em um futuro, as pessoas acabam dependendo mais disso, botando a sua dependência mais nisso do que em Deus, né? Por muitas vezes dedicamos nosso tempo mais no celular, dedicamos nosso tempo mais em olhar um filme, alguma coisa, não que isso seja errado, tá bom? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a nossa dependência está em outras coisas, como um filho, né? Colocamos toda a nossa dependência, a nossa felicidade, tudo aquilo nesses outros lugares e não em Deus, né? Mas devemos depender de Deus e tão somente dele, né? São erguidas fortalezas nos nossos corações, nas nossas mentes, que já estão cauterizadas muitas vezes. As mentes que estão cauterizadas são aquelas que não querem ensinamento, que acham que sabem de tudo, que acham que conhecem toda a palavra de Deus ou que sabem tudo. As mentes já acreditam que não tem mais o que aprender, mas não somente com Deus isso ocorre no nosso dia a dia também.
Pessoa no trabalho se acha superior, acha que sabe mais do que todo mundo, né? Então isso é uma mente cauterizada, uma mente que não quer aprender mais e que acha que aquele conhecimento é o suficiente para a sua vida. Os corações endurecidos, né? Que são aqueles corações onde não tem mais amor, né? Onde o amor de Deus não consegue chegar. Infelizmente, né? Acontece bastante. E Deus está falando que nos últimos tempos, que são agora, né? Agora é o último tempo, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de conhecer o Senhor, ainda há tempo de se dobrar, de amolecer os nossos corações, né? De querer aprender mais de Deus, de querer aprender mais da palavra do Senhor. Então ainda há tempo, mas chegará um dia em que não haverá mais tempo. Chegará um dia em que esse tempo acabará, né? As imagens, lugares turísticos que o homem criou, a tecnologia, né? Quantos falsos deuses existem, né? Quanta idolatria existe. Deus não disse, em nenhum momento ele negou que teriam outros deuses, mas ele sempre diz que ele é o único Deus e verdadeiro, né? Cidades piores hoje em dia que Sodoma e Gomorra tem, né? E existem nações e cidades piores que foi em Sodoma e Gomorra, onde a maldade chegou a um patamar tão grande em que está pior. Nações que não obedecem a Deus, que não temem a Deus, mas que o seu Deus é o próprio líder daquela nação, como já vemos em muitos lugares, onde aquela nação tem que adorar o seu líder e não pode adorar a Deus, né? Isso está acontecendo muito seguido. Isso está piorando. Os eventos climáticos vêm aí também representando os fins dos tempos, né? Os tão temíveis. Mas diz na Bíblia que quando começasse tudo isso, onde tivesse o amor esfriando, quanta maldade a gente vê no mundo e as pessoas não sentem nada. Muitas vezes filmam a maldade que está acontecendo com o outro sem ter empatia mais, né? Onde o seu amor já esfriou, né? Quanta maldade nós vemos, quantas coisas terríveis estão acontecendo no nosso meio. Já foi pior, já foi muito mal, já foi horrível, como foi em Sodoma e Gomorra, mas agora está cada vez piorando mais. Desde que veio o Covid, a terra ainda não se recuperou. Tem enchentes, tem terremotos, tem incêndios em lugares onde não tinha, né? Onde nunca se havia visto. São eventos onde não aconteceram. Sempre aconteceu eventos climáticos, eventos catastróficos, mas com tão pouco espaço de acontecimento nunca se viu, né? O amor esfriando, a maldade no mundo aumentando, né? E Deus diz na sua palavra que ele vai arrancar tudo isso do nosso meio, de Israel, né? Ele fala no meio de Israel, mas hoje Israel de Deus é a igreja, né? Hoje a Israel de Deus é a sua igreja, que somos nós, representados aqui na terra, né? Somos nós a igreja. Então Deus diz que vai arrancar tudo isso do nosso meio, né? E nós iremos para a Nova Jerusalém. Glórias a Deus, né? Nós devemos nos arrepender, né, dos nossos pecados, devemos buscar a verdade, devemos buscar a Deus, pois o fim está se aproximando, né? A terra está clamando pela vinda de Deus. A terra está clamando
pela volta de Jesus. A terra clama por Deus. Tudo isso que está acontecendo é a terra clamando pela volta de Jesus. É o princípio das dores, né? Onde está descrito na Bíblia também, né? Então, nós temos que ter uma certeza, né? Que talvez a vinda de Jesus não irá passar da próxima geração, né? E a gente não pode se aquietar no mundo, não podemos nos conformar com as coisas que acontecem. Não podemos deixar que isso esfrie o nosso amor, esfrie a nossa vontade de seguir a Jesus. Não podemos deixar que os manjares do mundo, as maravilhas que nós vemos, nos afetem, né, irmãos? A terra estremece diante da majestade de Jesus. Os dias se findam. Então clamem, busque ao Senhor enquanto ainda há tempo para buscar ao Senhor. Enquanto ainda há quem fale do amor de Deus, pois em algum momento não haverá mais a palavra de Deus. Os sinais estão se cumprindo. Se a Bíblia, se tudo o que está acontecendo está escrito na Bíblia, por que você não irá crer que o restante da Bíblia também acontecerá? Eu creio que o fim está próximo, que Jesus está voltando e que ainda há tempo de buscar ao Senhor. Busque enquanto há tempo, meu irmão e minha irmã. Busque o amor de Deus e a sua justiça enquanto há tempo, pois depois não haverá mais tempo. Infelizmente, irá ter um ponto final para todos. Agora basta pensar se esse ponto final será com Deus ou sem Ele, ou se será somente uma vírgula. Glórias a Deus. Agradeço a quem está olhando, assistindo aí. Se gostou dessa palavra da parte do Senhor, porque de mim não tenho nada para entregar para ninguém, dá um like aí, curte, se inscreva, porque todos os dias eu trarei algo da parte do Senhor, algo para vocês. Pode ser um consolo, uma exortação, um louvor, uma oração. O que Deus mandar, eu irei fazer. Glórias a Deus. Se inscreve aí, dá um like e até amanhã, pessoal. Boa noite.